Bom, e sobre os acidentes de trabalho, doutor? Porque assim, a gente tem muitas dúvidas, né? De quem que é essa responsabilidade? Quem que é o empregado, é o empregador? A gente tem ali, por exemplo, empregados, né, funcionários, colaboradores que trabalham em uma área de risco, né? Tipo um segurança de banco, um frentista. O cara corre risco diariamente ali, né? Pode sofrer um acidente. E tem gente que não, tipo, que, né, tem um trabalho mais tranquilo, mas também, de repente, pode sofrer um acidente ali. Como que funciona dentro do direito essa questão aí da responsabilidade? Vamos lá. Atividades de risco, ela é responsabilidade objetiva. O que é responsabilidade objetiva? Você não precisa comprovar a culpa. A não ser que aí a forma da empresa, por exemplo, excluir é só se for culpa exclusiva do trabalhador. Então, por exemplo, ele é um motorista de caminhão. Pela atividade dele, é uma atividade de responsabilidade objetiva. Mas ele sofreu um acidente, estava bêbado, estava embriagado. Culpa exclusiva dele. Aí a empresa não é responsável. Agora, eu não preciso, se ele não está bêbado, se ele estava exercendo a função dele corretamente e sofreu um acidente, a empresa é responsável de forma objetiva. Eu não preciso discutir quem estava certo, quem está errado. Já num acidente de trabalho, numa atividade comum, uma atividade normal, que não é uma atividade de risco, eu tenho que demonstrar que a empresa teve ali a participação, que foi uma falha da empresa, ou por treinamento, ou que não foi uma falha minha, né? Não foi uma falha do empregado, né? Do colaborador. Mas são as duas formas de responsabilidade, a responsabilidade objetiva e a subjetiva. Então, se ele se acidenta dentro da empresa, mas a empresa foi assim, sei lá, ele tropeçou na escada, a empresa não tem nada a ver com isso, então? Depende, é complexo. Às vezes tem sim. Então, aí vai questão de prova, vai questão mais... ela pode ser responsabilizada. Se, por exemplo, a escada ela não tem o antiderrapante, né? Então a empresa não tomou todas as medidas, de segurança para, então ela pode ser responsabilizada. Mas, via de regra, a responsabilização objetiva são profissões de risco. Via de regra é isso. Profissões de risco, né? Isso. A responsabilidade, então, vai depender de muitos fatores aí, muitos né? fatores. É muito subjetivo. É isso que eu ia falar, esse subjetivo. Porque, para a gente poder entender melhor. Mas até objetiva é subjetiva. Pois é. Até a responsabilidade objetiva, o direito, a execução do direito é subjetivo. Porque depende de interpretação. Exatamente, o juiz pode alegar a culpa exclusiva, o juiz pode entender que houve culpa exclusiva do trabalhador. Entendeu? Então, assim, é entendimento. Quem que vai dar a decisão? Seguindo a lei. O juiz, o magistrado, ele vai de acordo com o entendimento dele. Tanto que existe várias instâncias, existe primeira instância, segunda instância, terceira instância. Por quê? Perdeu aqui, você recorre, reforma. Porque não, o juiz daqui entende que a empresa não é responsável, que o trabalhador, mesmo numa atividade de responsabilidade objetiva, o trabalhador foi negligente, foi imprudente. Aí ele não seria responsável. Vai para o tribunal, o desembargador que vai analisar pode entender, que são 3 desembargadores, né? Mas podem entender que não, que por ser responsabilidade subjetiva, não importa se ele foi negligente, imprudente ou imperito. Então é complexo, mas é muito subjetivo. Não tem como. Eu estou ouvindo aqui, depende da cabeça e da interpretação do magistrado. O entendimento dele naquilo. Exatamente, assim, entendimento, porque a legislação, eu costumo muito dizer que a lei,
É como é igual a Bíblia. A Bíblia não tem interpretações diferentes da Bíblia? Tem. A Igreja Católica interpreta de um jeito, a evangélica às vezes interpreta mesmo, né, a mesma citação, ela entende de uma forma, Outro outra entende de outra. Então, assim, a lei também, ela está lá, tem o texto da lei, você pode compreender de uma forma, pode compreender de outra. Como se organizar nesse sentido? Porque eu estou imaginando aqui, se eu for fazer uma defesa de algo que está na lei. Pô, mas a lei diz que você tem que colocar tal coisa. Mas aí o magistrado que vai julgar o caso, ele entende diferente. E você não sabe, a pessoa que está ali trabalhando, ele não faz ideia de como que é o pensamento desse magistrado. Então, qual que é o parâmetro? Eu estou falando como leigo aqui, né? O que ele tem que fazer ali, estudar as decisões, sei lá. Isso, nós trabalhamos, tem as jurisprudências, né? Que são decisões em casos análogos. Então, o advogado ele sempre procura o amparo para entrar numa ação em jurisprudências, em precedentes, das cortes, né? Tipo histórico geralmente dele, né? segunda instância, então nós vamos procurar segunda instância, vamos procurar no STJ jurisprudência. Mas a interpretação, porque o que acontece, tem a jurisprudência, você cita uma jurisprudência, mas aquele juiz que está julgando o teu caso, ele não entende igual o outro juiz. Ele tem outro entendimento. Então, para isso existem as súmulas, né? Que são que é uma súmula? do STF. O que é uma súmula? A súmula é a decisão, então, de última instância, que depois se eu não me engano, a emenda 45, a emenda constitucional número 45, se eu não me engano, a súmula ela ganhou força de lei também. Então, a súmula vinculante, por exemplo, a decisão que tirou a obrigatoriedade, que declarou inconstitucional o artigo que exigia o pagamento da sucumbência, do honorário de sucumbência do empregado, a corte decidiu e aí então vai seguir nacionalmente isso aí, porque é uma súmula. Então pacificou a questão. Lei, pacificou a questão, exatamente. Ninguém pode decidir diferente. Não, ninguém vai decidir diferente. Aí é mais fácil daí, né? Fica mais fácil. Mas até chegar lá, bom, a reforma trabalhista nós temos várias matérias em discussão de inconstitucionalidade. Que ainda está no... essa. Tem várias questões, né? Essa foi julgada inconstitucional. Mas tem várias. Então, assim, o direito ele é muito subjetivo. Eu não tenho como falar igual o cliente vai, às vezes, o senhor garante? Eu falo de jeito nenhum. Eu até estava com uma dúvida na hora que você estava falando sobre a questão do acidente de trabalho, né? Eu fiquei pensando. No caso de um negócio que não tem culpa nem a empresa, nem o empregado, por exemplo, um assalto, uma coisa bem traumática, acontece um assalto dentro da empresa, né? Como que isso é lido em meios de indenização para aquela pessoa que estava ali atendendo, ou, sei lá, se diferencia o fato de ser um mercadinho, uma farmácia, um caixa de supermercado, de banco, né? Não sei. A empresa é responsável. A empresa, a partir do momento que ela tenha o conjunto os fatores econômicos, né, que ela tem a empresa, então, que a empresa é isso, agora me fugiu a palavra, mas a empresa, a partir do momento que você tem a responsabilidade. Uma delas é pela segurança do local, segurança do funcionário. Então, nesse caso, a jurisprudência tem entendido, grande parte da jurisprudência tem contrário também, é subjetivo, mas grande parte da jurisprudência que a empresa é responsável, tá? Em caso de assalto. Inclusive, já tive caso de gerente de banco que foi assaltado e ele recebeu uma indenização muito, muito alta.
né? Porque aí entra também a responsabilidade objetiva, né? Banco, lidar com dinheiro, então tem Ele vira um alvo ali, né? mais ou menos, embora seja, mas é um alvo, né? Então, o gerente do banco ganhou uma indenização muito alta do banco. Por essa questão aí do assalto. Então, só que é subjetivo, aí depende de prova, mas geralmente, nesse caso, a empresa é responsável. É interessante essa questão, né, da interpretação.